No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Este hoje foi um dia triste para Vale Verde, onde o respeitado e querido Sr. Roberto Costa, nascido em 1945, faleceu aos 78 anos. Um homem de coração generoso, cuja vida foi marcada pela paixão pelas ciências e a proteção ambiental. Roberto nasceu numa pequena vila do interior de São Paulo, em uma família humilde. Aos 9 anos, perdeu a mãe, um trauma que marcou o resto da sua vida. Mesmo com dificuldades financeiras, Roberto continuou seus estudos e acabou se tornando um renomado biólogo e defensor das espécies ameaçadas. Ele foi *start assista, um dos pioneiros na conservação de fauna no Brasil e lutou sem descanso contra a extinção de várias espécies ao longo de sua carreira. Ele se especializou em primatas, dedicando muitos anos à análise do comportamento e ecologia do macaco-prego em seu habitat natural. Roberto foi *start assista, um dos fundadores da Associação Brasileira de Proteção à Fauna, ABPF, e serviu como diretor executivo durante muitos anos. Ele também foi um mentor inspirador para gerações de cientistas e ativistas ambientais que seguiram sua carreira, guiados por seu exemplo incansável e dedicação à preservação da natureza. Entre seus principais prêmios estão a Medalha da Inconfidência, concedida pelo governo federal em 2018, pela sua contribuição para a preservação do patrimônio natural brasileiro, a Ordem do Mérito Cultural, recebida em 2015 por seus mais de 30 anos dedicados à proteção ambiental no Brasil, e a Medalha da Educação Ambiental, concedida pela Universidade Federal do Paraná em 2019. Roberto também era conhecido por seu carinho pelos primatas, especialmente o macaco-prego. Ele dedicou muitos anos ao estudo e proteção dessa espécie ameaçada, construindo refúgios para eles e criando programas de reintrodução de indivíduos em suas florestas naturais. Em seu tempo livre, Roberto gostava de ler literatura científica e biografias de cientistas famosos. Ele também tinha um estúdio onde fabricava móveis artesanais, que doava para instituições caritativas locais. Seus amigos e colegas lembram-se dele como uma pessoa simples, dedicada e sempre disposta a ajudar os outros. O Sr. Roberto Costa será sempre lembrado por sua paixão inquebrantável pela natureza e pelo compromisso constante com a preservação do meio ambiente brasileiro. Ele deixou um legado duradouro que inspirará as gerações futuras a cuidar da terra e dos animais com quem compartilham o planeta. Hoje faleceu Maria da Luz Alves, aos 85 anos, em sua cidade natal, Serra do Sol. Filha de humildes campeiros, nasceram lá suas raízes e seus ideais humanísticos. Maria sempre foi uma das mais estudiosas da região, brilhando em escolas públicas. Aos 20 anos, mudou-se para a capital para cursar enfermagem. Lá conheceu seu marido, José Alberto, com quem passou 48 anos de vida e amor. Na prática profissional, Maria foi muito mais do que uma enfermeira. Foi um referente em sua área, captação de sabedoria de gerações de pacientes e colegas, sempre com a mesma dedicação e carinho inata. Em 2015, recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento às suas muitas contribuições na área da saúde pública. A vida de Maria foi marcada por uma tragédia, a morte repentina do filho, Daniel, em 2018, vítima de um acidente de carro. Nunca mais seria a mesma, mas não se desgastou. A força e o amor continuaram presentes. Em casa, Maria foi uma mãe abraçadora, uma mulher de família dedicada. Gostava de cozinhar, de ouvir samba na rádio e de cuidar das flores que plantava no quintal. Era lembrada pelo vizinho por seu sorriso contagiante. Aos 65 anos, aposentou-se, mas não parou de brilhar.
Iniciou uma iniciativa de leitura em escolas públicas, incentivando a alfabetização e o amor pelo livro. Em 2019, recebeu o título de cidadã honorária da cidade, sendo reconhecida por seu trabalho incansável na comunidade. Maria era também apaixonada pela bordadeira. As toalhas de croquet que fazia eram lembradas pelos amigos como um marco do domínio de sua arte. Aos finais de semana, gostava de assistir filmes com seu marido e, depois, se divertir com um jogo de cartas. Maria da Luz Alves foi uma mulher exemplar. Seu nome será eternamente ligado à bondade e ao amor, como um sol que nunca mais brilhou, mas cuja luz viva continua iluminando a vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Ela deixou uma marca. Nas sombras douradas da tarde, no coração do Rio de Janeiro, surgia Chico Buarque, uma figura imponente e misteriosa, como a silhueta das morros que o cercavam. A música desabrochava dos cantos de sua alma, em tons suaves e harmoniosos, e a vida parecia-se um poema escrito pelo próprio destino. A voz dele era uma balada, uma promessa de amor, de esperança e resistência, uma oda à terra brasileira que ele cantava com paixão e intensidade. E a cada nota, a cada palavra, um mundo inteiro começava a despertar em sua alma. Nas horas de solitude, Chico enlouquecia com músicas. Ele vivia em harmonia, como se as notas fossem suas próprias respirações. As ruas da cidade cantavam junto com ele e as pessoas paravam para ouvi-lo. Era uma espécie de poeta mágico que transformava o mundo em música e a vida em poesia. Ele era um homem do futebol, do samba e da música popular brasileira. Sua vida estava vinculada ao ritmo das batidas, às harmonias dos violões e às histórias das pessoas. A cada nota que cantava, vivia 1000 experiências, sentia amor e tristeza, festa e dor. Chico Buarque era o símbolo da resistência cultural brasileira. Sua música era um baluarte contra a indiferença e a desumanidade. Ele cantava para os pobres, para aqueles que sofrem, que lutam, que sonham. Seus versos eram uma declaração de amor à terra, a um país marcado por dificuldades, mas cheio de beleza e potencial. No entanto, Chico não era apenas um cantor e compositor, era também um escritor e dramaturgo. Ele vivia em suas próprias palavras, como se elas fossem seu refúgio mais seguro. Sua literatura era uma fonte inesgotável de inspiração, uma espécie de terapia para o seu alma artista. E ele cantava a vida. Cantou amor e tristeza, alegria e saudade, esperança e dúvida. E sempre deu voz àqueles que não conseguiram falar. Chico Buarque foi um símbolo da resistência cultural brasileira, uma voz que inspirou, moveu e transformou um país. Sua música é um testamento do amor pela vida, uma homenagem ao Brasil e às pessoas que ele amou e que amaram-no de forma imensurável. No meio da brilhante e turva confusão do Rio de Janeiro, nasceu Chico Buarque, um poeta encantador, uma voz eterna, um refúgio sonoro em meio às tempestades da vida. Ele surgiu no seio de uma família intelectual, enquanto o maravilhoso brasileiro beira-mar agitava-se em harmonia com a paixão e a dor que impregna as veias do país. O menino nasceu com o sangue dos Buarque de Holanda correndo pelos seus vetores, herdando do seu progenitor o espírito historiador, mas também a sensibilidade artística e a paixão pela música que impregnava o ar daquele rio que se transforma em personagem na vida de Chico. O menino cresceu em meio às páginas de livros, ao calor das discussões e ao canto dos pássaros no jardim botânico. A casa ressoava com o silencioso ritmo do mar que caía contra a praia do Flamengo, enquanto os livros e as histórias se fundiam com a vida cotidiana. Naquele Rio de Janeiro dos anos 50, o menino Chico vivenciava a magia da música brasileira, absorvendo a essência do samba, do bossa nova e do pagode através das canções que fluíam em seu redor. Era um mundo onde a música era o carro-chefe, onde as notas eram palavras, e a harmonização era uma língua própria. Aos poucos, o menino foi sendo substituído pelo jovem, que começou a explorar suas habilidades poéticas, criando versos com tanta facilidade quanto faz um pássaro construir seu ninho. A música e as letras fluíam de sua mente como o mar da pedra do arpoador, enquanto ele se tornava uma espécie de canário cantor que encantou os que o rodearam com sua naturalidade criativa. A vida no Rio de Janeiro era uma espécie de parceria entre a natureza e a cultura, onde o sol brilhante das praias e as vertigens dos morros se misturavam às músicas que nasciam do coração da cidade.
E Chico Buarque foi um dos artistas que conseguiu capturar essa harmonia, transformando em notas sonoras que tocaram no coração das pessoas comuns e anônimas. Como dito antes, não inventamos nada. Chico Buarque nasceu para cantar, para escrever, para encantar o mundo com sua poesia musical. E é essa paixão que o faz um verdadeiro poeta do Brasil moderno, uma voz eterna na história da música brasileira. Chico Buarque, o filho do sol brasileiro, nasceu em uma terra onde a música é mais do que um som, é a alma de um povo, é o sangue que corre nas veias de cada brasileiro. Sua infância e adolescência transcorreram sob o charme da bossa nova, cujos ritmos entraram profundamente no seu ser, sem perceber que se tornariam a chave da sua destino. Na juventude, em busca de estabilidade e segurança, ele abraçou os estudos de arquitetura, mas o amor pela música e pela literatura lhe captivava de forma irresistível. Suas mãos, que mais tarde comporiam melodias mágicas, desenhariam desenhos técnicos de edifícios com perfeição. Mas era claro que a arquitetura não era o seu verdadeiro destino, era na música e na literatura que Chico encontrou sua vocação. As primeiras composições, frutos da sua inquebrantável paixão, revelaram sua habilidade única em transformar sentimentos e realidades em poesia. A cada nota tocada, a cada palavra cantada, ele desenhava um mundo emocional e sonhador, que levava os ouvintes a um lugar onde o amor, a esperança e a liberdade reinavam. Mas como tudo no Brasil, mesmo a música era ameaçada. Durante a ditadura militar, Chico enfrentou censura e repressão, mas essas dificuldades apenas fortaleceram sua identidade como artista comprometido com a liberdade e com a verdade. Ele sabia que ser um poeta no Brasil não era apenas escrever versos, era se tornar o veículo de uma voz reprimida, uma luta incessante contra a opressão e o medo. E ele lutou, sem medo de abrir os olhos para ver a verdadeira face do país, sem medo de cantar suas canções no meio do silêncio e da intolerância. A sua música se transformou em uma espécie de testemunho, um grito que saía das profundezas do seu coração e que chegava até o mais recôndito dos córneres do Brasil. E foi assim que Chico Buarque tornou-se uma lenda vivente, um símbolo da resistência e da liberdade na música brasileira. Sua vida foi marcada por momentos de dor e de alegria, mas sempre com um amor inabalável pela música e pelo país. E é aquele mesmo amor que nos deixa adorar cada nota de suas canções, cada verso de suas letras, pois em sua obra encontramos o reflexo da nossa própria história, a essência do nosso Brasil. No coração do Brasil, uma voz emergiu dos cantos esquecidos da vida, como um canto de alvorada para uma nova era. Chico Buarque, o herói invisível da gente, aquele que nos fez acreditar em milagres mesmo com os olhos fechados. Criado nas sombras do Rio de Janeiro, onde as montanhas falam e o mar canta suas canções, Chico descobriu a magia da música e das palavras no meio da tempestade. A vida o empurrou em diversos sentidos, mas sempre ele se manteve firmemente em sua identidade, como uma árvore que resiste às tempestades do mar sem abandonar as suas raízes. A fase adulta de Chico Buarque foi um banquete para os sentidos e para o espírito de todos que tiveram a honra de ouvir e ler sua obra. Álbuns consagrados, como páginas douradas de um livro sagrado, desabrocharam-se no mundo com a força da tempestade e a leveza do vento. Cada nota tocada em suas guitarras foi uma palavra mais escrita na história da música brasileira. Construção e Apesar de Você, duas das suas canções mais icônicas, são como sonhos viventes que voam pelo céu do Brasil, cantando a história e a beleza de nosso país. Eles são testemunhas de uma época marcada por resistência e luta, mas também de amor e esperança. O teatro, o romance, todos eles foram abraçados por Chico com tanta paixão quanto a música. Seus romances premiados e peças de teatro são palcos onde as almas se encontram, onde os sonhos são vividos e where the love stories are written in our hearts. Como um ícone da resistência artística, Chico Buarque projetou-se em festivais, dando vida às suas canções e aos seus personagens como se fossem verdadeiros guerreiros da liberdade de expressão. Sua participação nos festivais foi mais do que apenas presença física, foi uma declaração de amor por um país, pelo seu povo e pela sua história. E o reconhecimento veio, como um sol nascente no horizonte carioca. Prêmios literários, musicais, aplausos e louvores foram suas companhias ao longo do caminho. O público se apaixonou por ele, e a crítica o celebrava com devoção.
Chico Buarque tornou-se um dos maiores nomes da cultura brasileira, uma luz que guia a gente através das tempestades da vida. E ainda hoje, suas canções e obras continuam cantando, continuam falando em nosso nome. Ele é o som da nossa alma, a cor do nosso céu, a luz de nossos sonhos. E por isso, Chico Buarque não é apenas um artista, mas um símbolo da essência do Brasil, a resistência, a beleza e o amor. Chico Buarque, o poeta da música, a incubadora da cultura brasileira, uma espécie de testemunha viva dos tempos difíceis que vemos com um olhar crítico mas amoroso. Seu legado é como um rio fluente que corre através das montanhas esquecidas do passado, trazendo à tona a beleza da literatura e música brasileira. Sua voz era uma espécie de sonho, uma poesia que deslizava nos ouvidos do povo brasileiro, como um baixo som que vibrava no coração das pessoas. A vida de Chico Buarque foi marcada por momentos de grande dificuldade, mas sempre se sustentou na busca pela liberdade e justiça social. Ele era uma espécie de caminhoneiro da cultura brasileira, que viajava pelas estradas da vida, cantando suas músicas e escrevendo poemas que denunciavam a injustiça do mundo. Seu talento era como um fogo vivo, uma espécie de força que despertava a imaginação e a criatividade das pessoas. Quando ouvia suas músicas, era como sentir o caos e a beleza da vida brasileira, como se o tempo parasse para que tivéssemos um instante de conexão com o mundo interior do grande artista. Seu legado é uma espécie de poema vivo que continua sendo cantado pelas gerações futuras, uma herança que nos leva a refletir sobre nossa própria identidade cultural e a importância da arte na vida humana. O Brasil é rico em tradições e cultura, mas Chico Buarque foi um dos grandes artistas que contribuíram para sua riqueza e diversidade. Sua voz continua vibrando nos corações das pessoas, como uma espécie de testemunho do poder da música e da literatura no Brasil. Ele nos lembra que a arte é mais do que uma expressão, é uma forma de resistência